dia, meu querido irmão, minha irmã. Eu quero compartilhar com você uma grande bênção que eu recebi, aliás, uma proteção do Senhor que ocorreu comigo recentemente. Para ser mais preciso, aconteceu no sábado. Eu recebi a notícia do falecimento da Iraci e fiquei muito triste, muito consternado. E sabia que eu teria que ir nesse sepultamento, fazer a cerimônia fúnebre, mas eu não sabia o horário. E eu fiquei então aguardando a notícia para saber qual horário para eu me preparar para ir para lá, para o sepultamento. Depois veio a notícia que o sepultamento seria no Jardim da Saudade e às 3h30, às 13h30. Então, eu tinha muita atividade naquela manhã, inclusive algumas atividades que eu tinha que fazer que demandava esforço físico. Pois bem, eu então, quando soube que era 1h da tarde, 1h30 da tarde, eu fiz o que eu tinha que fazer em casa e quando eu percebi, o tempo já tinha passado e não dava tempo de eu me organizar ou me vestir da forma que é necessário. O que eu fiz? Peguei uma camisa, uma das camisas que eu gosto, e passei a camisa e coloquei num cabide e desci, pendurei ela naquele balaúço do Jeep, onde as pessoas seguram, pendurei ela ali, em frente à porta da frente do Jeep. O Vinícius tinha me dado uma orientação de que seria melhor, ele já tinha até visto na internet, no Waze, que era melhor eu ir pela Avenida Brasil e pegar aquela rodovia que é a via, aquela que vai direto para Barra. Então eu fiz isso, fui pela Avenida Brasil para pegar a Via Olímpica, lá perto de Realengo, para ali fora. Só que quando eu estava na Brasil, ali passando mais ou menos por Guadalupe, eu estava numa velocidade mais ou menos de 100 e poucos quilômetros por hora e estava um calor muito grande. E eu então abri o vidro do Jeep do lado que estava a camisa. Então apertei o botão, o vidro desceu, só para entrar um vento. Mas no sábado estava ventando muito, eu estava correndo pouco. Assim que eu abri, eu vi quando a camisa voou pela janela. Eu tomei aquele susto porque a minha camisa estava muito, a camiseta que eu estava com ela estava muito esfarrapada. As pessoas estavam me esperando lá no velório. E como eu ia chegar lá no velório dizendo que a minha camisa voou pela janela? Das duas, ou o pessoal ia achar que eu era maluco, ou então ia, sei lá, qual é a outra sensação que o pessoal ia ter. Eu só sei que eu parei abruptamente, corri até o risco de um carro que estava atrás de mim me bater, mas eu parei abruptamente, joguei para o acostamento assim, numa velocidade enorme, parei o Jeep assim, freiei o Jeep rapidamente e vinham dois carros. Vinha uma série de carros atrás de mim, mas os que estavam mais próximos eram dois carros. Eu vi quando um passou e tirou e saiu fora da minha camisa e ela no chão, mais ou menos 30 metros assim de distância. E aí veio outro carro e também desviou. Mas atrás, mais atrás, vinha um caminhão enorme. E eu saí correndo, eu estava correndo pelo acostamento e assim, me arriscando. E eu dei com as mãos assim, por favor, por favor, por favor, pare, 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 pare. E eu creio que o motorista do caminhão entendeu que eu estava em desespero e ele olhou para o chão e viu a minha camisa. E ele então deu aquela brecada assim muito forte, assim de sair fumaça até. E parou mais ou menos a 2 centímetros da minha camisa. A roda do caminhão parou mais ou menos a 2 centímetros da minha camisa. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que me deu vontade de beijar a roda do caminhão, de tão feliz que eu estava. Eu então peguei a minha camisa, agradeci muito o motorista, peguei a minha camisa e saí andando
e pensando no risco que eu corri. Mas também, no momento, eu agi sem pensar, porque eu também pensei na responsabilidade que eu estava tendo de chegar lá naquele cemitério e fazer aquela cerimônia fúnebre tão esperada, tão necessária. E também, como eu iria me justificar perante as pessoas com aquela camiseta furreca, até um pouco rasgada aqui embaixo, e como eu iria me justificar? Ou então, se eu voltasse e falasse, não vou mais, vou dizer que não fui, como as pessoas iam ficar lá esperando o pastor? Eu era o único pastor que tinha condição de ir lá, porque o pastor Oliveira Zorru não podia ir pelas condições óbvias, e outros pastores também não foram, não podiam ir, e era o único que não só tinha o desejo de ir, tinha a responsabilidade de ir, e tinha necessidade de estar presente. Então foi assim um somatório de situações que me fizeram tomar aquela atitude e sair pelo asfalto afora, gritando desesperadamente, pare, por favor, pare, por favor. E o caminhão veio e parou a 2 centímetros da minha camisa. Eu peguei a camisa e saí andando, como disse, e depois eu fiquei no carro mais ou menos uns 10 minutos, orando ao Senhor e dizendo, Senhor, como Tu és bom para nós, como Tu nos proteges, como Tu nos livras, como Tu nos fazes entender que Tu estás presente na nossa vida o tempo todo. E eu confesso aos irmãos que eu demorei um tempo para restabelecer, para recuperar os meus sentidos normais. E eu saí dali com uma felicidade tão grande que eu botei a camisa que eu estava, é essa que eu estou com ela agora. E eu saí dali com felicidade tão grande, mas não foi só a felicidade de ter restaurado, recuperado a minha camisa, não foi só a felicidade de não ter sofrido um acidente de carro, não foi só a felicidade de estar pronto para a cerimônia religiosa do enterro da Iraci. A felicidade minha foi de saber que Deus cuida de mim em todos os momentos. Evidentemente que isso não é justificativa para eu ficar me arriscando, mas no momento em que eu precisei, Deus cuidou de mim, o anjo do Senhor cuidou de mim, de verdade mesmo. E esse é o meu testemunho. Eu fiquei feliz com aquilo, não contei, não falei nada para a Doris só vai saber agora, depois que ela ler esse testemunho aqui, depois que ela ouvir esse testemunho aqui. Mas eu, mais uma vez, eu senti a presença do Senhor na minha vida no momento que eu mais precisei. Me lembrei no momento em que Pedro estava se afogando e Jesus foi lá e segurou na mão dele. Foi uma situação semelhante a esta. E o versículo que eu quero deixar aqui para a nossa meditação está no Salmo 139, esse salmo que eu gosto tanto. Eu já preguei várias vezes nesse salmo e já meditei inúmeras, centenas de vezes nesse salmo. E ele, mais uma vez, me fez lembrar de que Deus realmente está cuidando de mim. E Deus também cuida de você. Só você ter essa experiência com Ele. Então, o Salmo 139, aqui no versículo 6, ele diz assim, olha. No versículo 5, aliás, ele diz assim, olha. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus nos cerca por trás e por diante, e por cima de nós Ele nos protege. Eu vi uma pregação bonita do reverendo Guilhermino, a certa vez lá na igreja do Riachuelo, e que ele falou que nós somos como pássaros indefesos, e que a qualquer instante nós podemos cair em situação que só Deus nos livra, e Ele nos livra, porque Ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós Ele põe a mão dEle para nos proteger. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Jesus Cristo falou antes de ir para o céu, Ele falou, não tenham medo, eu estarei convosco sempre. A presença do Senhor na nossa vida é uma experiência que nós devemos vivenciar isso, porque Ele está presente na nossa vida. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos
viver experiências maravilhosas com Deus e assim nós temos a nossa fé fortalecida cada vez mais e compartilhar isso com as pessoas que muitas vezes não têm o Senhor, muitas vezes não têm Jesus no coração, muitas vezes não têm Deus na sua vida e vivem como diz o salmista, como o vento ou como a moinha que o vento leva para lá e para cá, sem destino. A moinha é o lixo que fica na rua que o vento leva para qualquer lugar e eles não têm nenhuma segurança, não tem nenhum destino, não tem nenhuma expectativa, não tem nada. Nós, servos de Deus, não estamos soltos neste mundo. Nós somos cuidados por esse Deus que deu o seu próprio Filho para nos salvar e cuida de nós. Deus abençoe a todos. Amém.